Como foi o nosso cruzeiro no Nilo, no Egito? Reservamos o nosso cruzeiro pelo site Tour Raider e ele foi de Aswan até Luxor, durando 4 dias com direito a muitos passeios, comida e diversão a bordo. Vale a pena fazê-lo? É o que você poderá concluir. No dia 1, entramos no cruzeiro e fomos até o nosso quarto, mas ainda não deu pra ver a vista porque tinha outro cruzeiro estacionado ao lado. E logo seguimos para o nosso primeiro passeio em Aswan. Todos os nossos passeios eram em grupo e acompanhados de um guia egiptólogo que falava inglês. A primeira parada foi na represa alta de Assuan, que serve para represar a água e para a produção hidroelétrica. Daí fomos até outro ponto e pegamos um barquinho onde fomos até o templo de Philae. Que fica em uma ilha maravilhosa. O visual do templo surgindo no meio da água é surreal, e é interessante porque ele iria ser submerso por causa da construção da represa, mas foi reconstruído pedra por pedra no lugar onde está hoje. Então voltamos ao cruzeiro, jantamos uma deliciosa comida egípcia e assistimos a um show de dança com bastante interação entre os convidados. No dia 2, com o barco ainda em Assuan, havia um tour opcional até Abu Simbel, mas custava $120 e achamos caro, então fizemos um passeio por conta. Pegamos um barco até o outro lado do Nilo e visitamos as tumbas dos nobres. Visitamos várias das tumbas que têm inúmeras inscrições nas paredes e subimos até o domo de Abu al-Hawa, no topo, de onde tivemos vistas incríveis do rio Nilo e de Assuan. Voltamos ao cruzeiro, almoçamos e finalmente ele começou a navegar. Aproveitamos para curtir o visual do Nilo no terraço. Então, ao entardecer, chegamos no templo de Kong-On, que visitamos durante a noite. A iluminação deixa tudo com um ar super misterioso. O detalhe mais legal é que ele é um templo duplo, dedicado tanto ao deus crocodilo Sobek quanto ao deus falcão Horus. Além disso, também visitamos o Museu do Crocodilo ao lado, que mostra vários crocodilos, inclusive mumificados. No dia 3, acordamos de madrugada para ir ao templo de Edfu antes do amanhecer. O templo é um dos mais bem preservados de todo o Egito e as colunas gigantescas fazem a gente se sentir uma formiga. Depois, voltamos ao cruzeiro que passou o dia navegando. É uma coisa de que eu não gostei muito. Ele só pode navegar de dia, então tem essa logística de visitar templo de madrugada. Quando chega nos pontos turísticos eles estão lotados, depois passa o dia inteiro navegando. Mas aproveitamos para descansar. Tem coisas muito doidas, tipo esses comerciantes que se ancoram no navio para vender muamba. E também a passagem pela eclusa de Esna, bem interessante. Chegamos enfim em Luxor e fomos até o templo de Luxor. Antes passamos pela Avenida das Esfinges, que é um caminho épico de quase 3 km cheio de estátuas que ligavam os templos antigamente. Depois fomos até o templo em si e ver aquelas estátuas colossais do Ramsés II e vários pontos lindíssimos enquanto o entardecer ocorria lindamente. No dia 4 fizemos check-out do cruzeiro. Esse dia tem um opcional que não fizemos, que foi o passeio de balão para ver o nascer do sol na região. Fomos conhecer os colossos de Memnon, 2 estátuas gigantescas de pedra que são o que restou de um antigo templo funerário. Depois fomos até o Vale dos Reis, onde visitamos as tumbas de faraós famosos. Inclusive o de Tutankhamon. É de cair o queixo ver as cores das pinturas nas paredes, que continuam vibrantes mesmo depois de milhares de anos. Então fomos até o templo de Hatshepsut, que tem uma arquitetura super diferente, encravado direto na montanha e dedicado a uma das mulheres mais poderosas do Egito Antigo. Por fim, voltamos a Luxor para conhecer o templo de Karnak, que é massivo. É o maior complexo religioso já construído e andar por aquela floresta de colunas gigantescas faz a gente se sentir em um filme. É isso, assim foi o nosso roteiro. Curte, segue, compartilha.